Entrevista coletiva do técnico Jair Ventura na véspera da partida contra o Ceará, jogo que será realizado neste sábado no estádio Alfredo Jaconi. Professor, a primeira pergunta é de Thiago Nunes, da TV Papo by X-Play. Como foram esses primeiros dias de treinamento com a equipe e o curto espaço de tempo até o primeiro jogo? Você entende que a atitude e a confiança deverão ser o diferencial da equipe para o confronto contra o Ceará? Entendo, atitude, confiança, competitividade. Eu bati muito nessa tecla quando a gente chegou. Eu acho que a competitividade a gente não negocia, né? Você pode falar de parte técnica, habilidade, enfim. Mas a competitividade, a luta, a determinação, a garra, a entrega, acho que isso tem que ser fatores determinantes para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Pergunta de Rafael Zanol, da Rádio Caxias. Você afirmou que de início não pretende fazer grandes alterações na equipe. Alguma mudança será feita no setor defensivo em relação ao que vinha sendo utilizado pelo técnico anterior? E você vê o Rafael Foster como a melhor alternativa para atuar ao lado do Vitor Mendes? Na verdade você já fala se ele joga ou não, né? Então assim, como eu falei, é difícil, né? O que eu achei até bacana aqui, que muitas vezes o time que a gente treina acaba vazando, então pelo jeito, como você está me perguntando, não vazou. E eu como treinador, eu sei da dificuldade que é quando a gente enfrenta uma equipe que você não sabe como vem. A equipe do Ceará, por sinal, vem fazendo mudanças, a gente também tem dúvidas como eles vêm. Né, sem o Vina jogando, por exemplo, a gente não sabe se vem o Jorginho. Então assim, infelizmente eu vou ficar devendo não só para toda a imprensa e para os nossos torcedores, mas não é com vocês, é sim com o nosso adversário, para que a gente possa surpreender caso haja alguma mudança. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. Você aposta na continuidade das opções entre os titulares ou você busca algum jogador que não vinha sendo utilizado para este jogo? Olha, é a mesma pergunta praticamente, né? Então vai ser a mesma resposta. É uma situação, caso aconteça, que a gente tenta sempre surpreender o nosso time, né? E também o nosso treinador. Pergunta de Eduardo Costa, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. Qual foi o teu principal foco nos poucos dias de treinamento? Todas as fases do jogo. Como eu falei na minha apresentação, acho que todas têm a sua importância. Não adianta você atacar muito e defender mal, não adianta você defender mal e não atacar. Então acredito no equilíbrio de todas as fases do jogo. Nesse período curto a gente conseguiu trabalhar um pouquinho de cada. Lógico que a gente não implementou tudo que a gente quer implementar ainda pelo período curto. A gente não pode também encher a cabeça dos nossos jogadores de muita informação e acabar atrapalhando eles. Isso vai ter que ser de maneira gradativa, mas trabalhamos um pouquinho de cada fase do jogo. Pergunta de Roberto Perusso, Globo Esporte RS. Mesmo atuando em casa, qual será a estratégia do Juventude para tentar vencer o Ceará? E qual a tua preferência? Um ataque mais móvel ou com uma referência? Olha, eu já joguei de diversas maneiras, com ataque com 2 referências, com 1, sem nenhum, né, com ataque de mais mobilidade. E a estratégia bate a mesma coisa da escalação. A gente não pode revelar aqui, senão o Thiago já vem sabendo tudo que ele vai enfrentar. Então a gente já tem com a nossa estratégia definida. Terminamos agora há pouco a nossa última sessão de treino e que a gente consiga aplicar o que nós treinamos nesses poucos dias para que a gente possa conseguir a nossa vitória, que é muito importante jogando na nossa casa. Pergunta de Thiago Nunes, da TV Papo by X-Play. Serão 2 jogos em casa na sequência do Campeonato Brasileiro. O apoio do torcedor será um aliado importante para o time voltar a vencer? Certeza. Aproveito a oportunidade, assim como eu fiz na minha apresentação, de convocar a nossa torcida, dizer que eles são importantíssimos para a gente. A gente ficou esse tempo todo sem torcida e a gente sabe o quanto é diferente jogar sem os nossos torcedores, e com certeza vocês vão ser o nosso 12º jogador, vocês vão dar aquele algo a mais que a gente precisa, vão pressionar também os nossos adversários, então aproveito a oportunidade para convocá-los. A nossa situação é difícil dentro da competição, mas ela vai ficar muito mais difícil se nós não tivermos o apoio de todos vocês. Então aproveito a oportunidade que vocês possam vir encher, né, dentro do que a gente pode, né, por conta da pandemia, a casa, e que a gente possa fazer aqui um caldeirão e possa conseguir juntos a nossa permanência na Série A.
Pergunta de Rafael Zanol, da Rádio Caxias. Pelo Ceará ser um adversário direto, a vitória é o único bom resultado no jogo desse sábado? Olha, eu como treinador eu só trabalho para vencer, independente da estratégia, independente do adversário. A gente trabalhando em times grandes, em competições grandes como é uma Série A, a gente não pode trabalhar pensando em outra maneira que não seja a vitória. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. Até que ponto o desgaste físico do Ceará, que jogou na quarta-feira, pode ser explorado? E de que forma se pode fazer isso ao longo do jogo? Olha, no último jogo, né, o Ceará fez muitas mudanças do jogo anterior ao jogo do Palmeiras. Então eles têm um elenco muito qualificado, né? O Ceará investiu bastante. Eu falei de equilíbrio, né? Que hoje nós temos o Juventude que tem os seus compromissos todos honrados e o Ceará é uma equipe que investiu demais dentro dessa competição. Atletas de muita qualidade, é uma folha altíssima, então tem muitos jogadores, então com certeza aqueles que estiverem na melhor condição física vão estar disponíveis e por ter um elenco muito qualificado e muito homogêneo, a gente sabe que independente de quem jogar, terá uma equipe muito competitiva. Pergunta de Eduardo Costa, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. O que o Ceará pode apresentar de dificuldades ao Juventude no confronto de amanhã? Olha, a gente sabe da força física, principalmente do Ceará. A gente sabe da bola parada, que é muito pesada, né? Os externos que tem muita qualidade também, enfim, Sobral, enfim, tem diversas coisas que a gente estudou, diversas coisas que a gente sabe o que a gente vai enfrentar, né? Então a gente tentar neutralizar as forças que eles têm e nós também conseguimos implementar as nossas forças, que é o mais importante, implementarmos o nosso jogo, implementarmos a nossa estratégia e o que é o mais importante que seja a nossa vitória. Pergunta final de Roberto Perusso, Globo Esporte RS. Nesse primeiro jogo, você pretende promover ao time titular jogadores que são da sua confiança, como Bruninho e Ricardinho, por já ter trabalhado com eles? Olha, eu falei na minha apresentação no vestiário, eu tenho 5 jogadores, né? Tem o Jadson que eu trabalhei também, tem o Michel que eu trabalhei no Corinthians, o Bilu que eu lancei no Corinthians, são 5, mas todos eles têm a mesma oportunidade. Eu não vou preferir o A, o B ou C, vou preferir aqueles que estiverem no melhor momento, né? E eu trato todos os meus jogadores da mesma maneira, não só o jogador que tem o maior salário, quanto uma joia da casa. Vocês não acompanharam, né, todo o meu treino, mas eu dou o treino para todos da mesma maneira, trato todos da mesma maneira, e eles que se escalam, eu costumo dizer que não é o treinador que escala, é o jogador no seu dia a dia, nos jogos, por muitas vezes a gente vai ter que fazer mudanças de acordo ao rendimento de um jogo, né? Então assim, dentro dessa avaliação, dentro dessa meritocracia que na verdade é minha, né? Não pode ser de todos os jogadores, senão a gente entrar com mais de 11 no campo, a gente vai com certeza sempre escolher aqueles que estiveram no melhor momento para defender o Juventude.